Glória a Deus, aleluia. Agora é chegado o momento da palavra de Deus, palavra que testifica do nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo, o que vive eternamente. Cada pessoa aqui nesta frente do tabuleiro, nesta cidade de Maceió, se alimenta da palavra de Deus. E aqueles que ainda não se converteram ao Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, o nosso Salvador Jesus Cristo que vive eternamente, hoje é a sua oportunidade de se converter a Ele, de seguir a Ele, de servir a Ele, e você se arrepender de seus pecados e confessar com a sua boca a Jesus Cristo como Salvador da sua vida. Glória a Jesus. No livro que escreveu, Shiliach, que é o nome hebraico, traduzido para o português, significa apóstolo. Matitiahu, é o nome hebraico, traduzido para o português, significa Mateus. Apóstolo Mateus, no capítulo 4, e versículo 17 em diante, que assim está escrito: desde então começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu a dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então, eles, deixando logo as redes, seguiram-no. Glória a Jesus, glória a Deus. É um texto das Escrituras que o apóstolo Mateus escreveu no capítulo 4, versículo 18 em diante. E a epígrafe fala os primeiros discípulos. E no versículo 12, a epígrafe fala o início do ministério de Jesus. Jesus, quando estava começando o seu ministério, ele estava escolhendo os seus discípulos. E Jesus vinha caminhando ali pela Galileia. E na Galileia tem o mar da Galileia. Jesus caminhando e viu Simão Pedro e André. E Jesus, ele começando o ministério dele, ele viu que Pedro e André iria ser seu discípulo. E você, aqui nesta frente do tabuleiro, você ouvinte, quer tomar a sua decisão de ser um discípulo de Jesus, ser um seguidor de Jesus, servir a Jesus? Aleluia, glória a Deus. E Pedro e André estavam pescando no mar, porque eles eram pescadores, era a função deles, era o trabalho deles, pescar. Mas Jesus tinha algo melhor para eles, e eles não entendiam. Mas quando Jesus estava perto deles, Pedro e André sentiu algo diferente na vida deles. Eles perceberam que quem estava diante deles era o Messias,
O Cristo, Yeshua HaMashiach, traduzido para o português, que é uma palavra hebraica, significa Jesus, o Cristo. E Pedro e André perceberam isso. Aleluia! E Jesus, proclamando o reino de Deus, ele falava em suas palavras: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Jesus proclamando o reino dos céus para a humanidade. Jesus proclamando para que a humanidade viesse a se arrependerem de seus pecados. E através do arrependimento de pecado, o ser humano recebe a graça de Deus, recebe o perdão do Senhor Jesus Cristo. Através da sua decisão de você se arrepender de seus pecados, é você que deve tomar a sua decisão de se arrepender de seus pecados. E o pecado é que afasta o homem e a mulher de Deus. Mas a partir do momento que você se arrepende de seus pecados, que você se entrega a Cristo Jesus, que você toma a sua decisão de confessar Jesus Cristo como Salvador de sua vida, e seguir a Ele, e servir a Ele, então, aí você vai receber de Jesus o perdão de pecados, a graça dele, a misericórdia de Deus. Aleluia! É só você tomar a sua decisão na sua vida. Aleluia! Há dois caminhos. É um caminho que leva ao inferno e o outro caminho que leva ao céu. E a humanidade tem a escolha de qual caminho quer caminhar: no caminho da perdição ou caminhar no caminho de salvação. O caminho de salvação é o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele é o caminho de salvação. Aleluia! Glória a Deus! E hoje você tem a sua oportunidade de vir para o caminho de salvação, que é Cristo Jesus. Ele é o nosso Salvador. Ele é o nosso Redentor. Ele é o Deus onipresente, onipotente, onisciente, o Todo-Poderoso. E hoje você tem a sua oportunidade de entregar-se a Cristo Jesus, de servir a Ele e seguir a Ele. É só você tomar a sua decisão para você receber a salvação. Se você quer a salvação, apenas Cristo Jesus é que pode te dar a salvação. É só você tomar a sua decisão. Arrependei-vos, arrependei-vos de vossos pecados, enquanto vós ainda respira o fôlego de vida. Porque depois que cessar o vosso fôlego de vida, não tem mais a oportunidade de vós se arrepender dos pecados. Mas enquanto vós ainda respira o fôlego de vida, há uma oportunidade para você de se arrepender dos seus pecados, de se entregar a Cristo Jesus, aleluia, para você receber salvação, para você receber a vida eterna. E a maior promessa que Jesus concedeu foi a vida eterna. Foi a promessa que Ele nos deixou, a vida eterna. E nós cremos nessa promessa. Nós buscamos a salvação, a vida eterna, estarmos com Ele. Aleluia! Com Cristo Jesus. Glória a Deus. Aleluia!
E Jesus escolheu a Pedro e André para serem pescadores de homens. E nós, crentes, lavados e remidos no sangue de Cristo Jesus, somos escolhidos para ser pescadores de homens, para proclamar as boas novas de salvação, que é o Evangelho de nosso Salvador Jesus Cristo, o que vive eternamente. E o Espírito Santo é que convence os pecadores a se arrependerem dos pecados. E o Espírito Santo é que dá uma transformação na vida do homem e da mulher. É o Espírito Santo. A partir do momento que você toma a sua decisão de entregar-se a Cristo Jesus, então o Espírito Santo, ele começa a fazer morada em você, no seu corpo, no nosso corpo, que é o templo e morada do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. E hoje, nesta Avenida Tabuleiro, nesta cidade de Maceió, você tem a sua oportunidade, que o eterno Deus te concede, de você entregar-se a Cristo Jesus. É hoje a sua oportunidade de receber a bênção do eterno Deus, de receber a vida eterna, de receber a salvação. É hoje. Glória a Deus. Aleluia. Foi a melhor decisão que Pedro e André tomou, foi de seguir a Jesus, o Cristo, o nosso Salvador. E você também tem a sua oportunidade que o eterno Deus concede a você. Amém?